no livro de 2 Reis. Abra sua Bíblia no capítulo de número 5 de 2 Reis. O Senhor se faz presente nesse lugar. E com certeza Ele tem algo para tratar com você, para falar ao teu coração, através da palavra dEle. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento ao sírio. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que há em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para que eu o restaure a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgas tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará a ficar purificada. Porém, Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que toda a água de Israel? Não me poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram-lhe: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Porquanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Somente até aqui, meus irmãos. Esta passagem, ela fala a respeito de um homem, como nós já lemos nessa noite, por nome de Naamã. E eu acho interessante que o texto, ele começa falando a respeito das qualidades de Naamã. O texto ele começa dizendo que Naamã ele era chefe do exército do rei da Síria. Naamã ele era comandante, ele era general do exército do rei da Síria. E o texto vai nos dizer que ele era um grande homem diante de seu Senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramentos ao sírio.
e este era varão valoroso. São as qualidades que o texto, ele narra, que Naamã, ele tinha. Naamã, ele tinha muito prestígio na sociedade. Naamã, ele conquistou um certo status na sua vida. No comando do exército da Síria, ele conquistou muitas vitórias. Não foram poucas vitórias, mas muitas vitórias. Mas o que me chama a atenção nesse texto, que depois de ser enumeradas as muitas qualidades que ele tinha, o final do versículo 1 do texto a qual nós lemos vai dizer, porém, leproso. Naamã tinha todas essas qualidades, Naamã tinha todos esses prestígios, mas o texto nos revela que na sua vida existia um porém. Eu fico imaginando Naamã, ele chegando de suas vitórias, depois de alcançar as suas vitórias, ele chegando na sua casa, provavelmente por ele ser um comandante, por ele ser um general, a sua armadura, ela se destacava dos outros. Provavelmente ele devia até ter uma bela armadura, mas quando Naamã tirava aquela armadura, ele se deparava com uma triste realidade. Ele era leproso, embora tivesse muitas qualidades, ele era leproso. Naamã tinha um porém em sua vida. Sabe o que esse texto me revela, nos revela nessa noite? Podemos ter muitas qualidades, podemos ser bons em determinadas coisas, em determinados assuntos, podemos ter muitas qualidades, mas também há poréns em nossa vida que precisa ser tratado, que precisa ser curado, que precisa ser tocado pelo Senhor. E isso, meus irmãos, não é de tudo ruim, não. Sabe por quê? Porque esses poréns da vida vai nos revelar, vai nos mostrar a dependência que nós precisamos ter do Senhor. Quando Naamã olhava para a sua lepra, a Bíblia ela cita as suas qualidades, mas quando ele olhava para a sua lepra, ele enxergava que ele não era tudo isso. Ele enxergava que nele existia algo que fugia ao seu controle. Não bastava ele ser um bom comandante, não bastava ele ser um bom general, não bastava ele ser um grande homem. O problema que aflorava em sua pele, ele não tinha solução para aquilo. Essa era a realidade da vida de Naamã. E eu acho muito interessante que na cultura judaica, no judaísmo, embora Naamã ele não fosse judeu, ele era sírio, mas na cultura judaica, no judaísmo, a lepra, ela estava associada ao pecado. No judaísmo, quando alguém era cometido por lepra, aquela pessoa era tida como maldita, como uma indigna, como uma impura. Por quê? Porque a lepra, ela era associada ao pecado. E em Levítico, capítulo 13 e 14, o Senhor ele vai falar a Moisés a respeito da lei acerca das pessoas que eram acometidas por lepra. O que teria que ser feito àquela pessoa? E o que me chama a atenção, levando em consideração que a lepra ela está associada ao pecado na cultura judaica, o que me chama a atenção que uma das principais consequências da lepra na vida da pessoa, sabe qual era? Sabe qual era uma das piores consequências na vida de um leproso? Dentro do judaísmo, dentro da cultura judaica, era o isolamento. Aquela pessoa ela tinha que sair do meio do arraial, ela tinha que ser colocada para fora do arraial,
ela não podia estar convivendo com as pessoas dentro do arraial, ela tinha que viver uma vida isolada. Essa era a consequência de uma lepra na vida da pessoa. E levando em consideração que a lepra ela está associada ao pecado, qual é a principal consequência do pecado na vida do ser humano? Não é a mesma coisa? O pecado, ele também não nos traz um certo isolamento? E o pior de todos os isolamentos, meus irmãos, é o isolamento da presença do Senhor. O pecado, ele nos isola do Senhor. O pecado, ele nos separa do Senhor. Em Gênesis, capítulo de número 3, no versículo 8 ao versículo 10, quando o homem ele peca, quando o homem ele desobedece a Deus e come o fruto que o Senhor ordenara para que não comesse, a palavra do Senhor vai nos falar que na viração do dia, o Senhor ia visitar o homem no jardim. E quando o homem peca, o Senhor vai e não encontra o homem, o Senhor chama pelo homem, o Senhor chama por Adão. E Adão ele se esconde. E quando o Senhor vai questionar o porquê ele se escondeu, ele vai responder para o Senhor: ouvir a sua voz, porém estava nu, por isso me escondi. Você está vendo a consequência do pecado na vida do homem? O homem ele tinha uma comunhão com o Senhor. O homem ele tinha um relacionamento com o Senhor. Porém, ao pecar, Deus ele não se afasta. Você está vendo que Deus ele foi buscar o homem onde o homem estava? Ele foi no mesmo lugar, mas foi o que aconteceu? Foi o homem que se ausentou. Foi o homem que saiu da presença de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado, ele nos isola. O pecado nos separa de Deus. É o que diz o texto de Isaías, capítulo 59, do versículo 1 ao 2. Que a nossa transgressão, a nossa iniquidade, ela faz separação entre nós e o nosso Deus. Deus, ele não se afasta. Deus, ele não se ausenta, como Deus foi buscar o homem no jardim. Mas o pecado, ele nos separa do Senhor. Então, meus irmãos, que nós possamos ter a nossa vida, vivermos a nossa vida. Não estou dizendo aqui que nós somos perfeitos. Não estou aqui pregando uma perfeição. Agora nós somos politicamente corretos, agora nós não erramos. Mas nós precisamos viver em temor diante do Senhor. Nós jamais podemos perder o temor a Deus. Jamais nós podemos perder a reverência ao Senhor. O Senhor, ele é santo. Eu e você servimos a um Deus que é santo. E esse Deus que é santo, ele quer ter relacionamento comigo e com você. Mas nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos policiarmos a nossa vida para não deixar que a lepra do pecado ela venha a nos isolar de Deus. Uma outra questão que esse texto ele nos mostra, que eu acho interessantíssima, no versículo de número 2 ao verso de número 3, entra em cena uma menina, que o texto ele vai nos dizer, no versículo de número 2, que saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou aos serviços da mulher de Naamã. E olha o que essa menina ela diz no versículo 3, e disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Essa menina ela nos traz alguns ensinamentos importantes. Eu quero citar aqui apenas 3. Qual o primeiro ensinamento que essa menina ela nos traz? O conhecimento de Deus.
É o primeiro ensinamento que ela nos traz. Sabe por quê? Porque quando ela diz à sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que há em Samaria, ele com certeza o restauraria da sua lepra. Eu quero ressaltar aqui uma coisa: o profeta Eliseu, ele representava a autoridade de Deus. Mas essa menina, ela tinha um conhecimento de Deus, porque ela fala com convicção, ela não duvida, ela fala com convicção: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que há em Samaria, com certeza ele o restauraria da sua lepra. É importante, meus irmãos, nós termos conhecimento do Deus a qual nós servimos. É importante nós conhecermos e prosseguirmos em conhecermos ao Senhor. Deus quer que nós o conheçamos. Mas você pode às vezes dizer: mas pastor Wellington, eu conheço a Deus, eu oro, eu falo com Ele, eu dobro o meu joelho, eu leio a Bíblia, eu conheço Deus. E se eu te provar que você não conhece Deus? Eu não conheço Deus. Aí você vai dizer: mas como assim? O livro de Jó faz menção de um homem que levou o próprio Deus a dar testemunho dele. Deus deu testemunho de Jó diante. Quando o inimigo se apresenta diante do Senhor, ele diz: observaste lá o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Isso aí é Deus falando de Jó. A palavra de Deus nos fala que Jó, ele fazia sacrifício pelos seus filhos antes mesmo deles errarem, porque quando eles se ajuntavam nos banquetes, que um fazia na casa do outro, Jó pensava: se meus filhos pecarem lá, eu vou fazer sacrifício pela vida deles, eu vou oferecer holocausto em sacrifício pelo pecado deles. Então nós vamos ver que Jó era um homem reto, Jó era um homem que temia Deus, Jó era um homem que levou o próprio Deus a dar testemunho dele. Olha o nível de intimidade que Jó tinha com Deus. Será que eu e você temos esse nível de intimidade com Deus nessa noite? Para falar que nós conhecemos Deus? Porque, sabe o que Jó fala no final do livro dele? Quando Jó passa por tudo que ele passou, quando Jó sofre tudo que ele sofreu, no final do livro ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Meus irmãos, Deus tem mais dele para se revelar, para te revelar a mim e a você. Deus tem mais dele para se revelar a mim e a você. Mas sabe qual é o problema? Porque muitas das vezes nós não temos mais conhecimento de Deus. É porque às vezes nós não nos conformamos em estar com águas até o tornozelo. Nós não queremos ir além, nós não queremos buscar mais. Nós achamos que o que sabemos já é o suficiente. O conhecimento que temos de Deus, nós achamos que já é o suficiente. Mas nós precisamos buscar conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer mais a Deus. Isso vem através da busca incessante. Da busca incessante. Deus tem mais dele para se revelar a você. Mas não fique com a água até o tornozelo, vá além, vá além. E o outro ensinamento que essa menina, ela nos passa, ela não guarda ressentimento. Se coloque no lugar dessa menina, nessa noite. Você está na sua casa, você está na casa dos seus pais, você está na sua terra, no meio dos seus, aí de repente vem um exército inimigo, te arranca do seio da sua família, te arranca do seu lugar e te leva para uma terra estranha. Aí você tem que conviver com pessoas que você não conhece, você tem que conviver em cultura diferente da sua cultura. Se coloque no lugar dessa menina. E era uma menina, era jovem, se coloque no lugar dela. Ela tinha todo o motivo do mundo, às vezes, para ter ressentimento, para guardar mágoa, para guardar rancor em seu coração. Mas a atitude que ela toma me revela que ela tinha um coração perdoador. Ela não guardou ressentimento, ela não guardou mágoa. Quando ela diz: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que há em Samaria, ele com certeza o restauraria de sua lepra.
ela está desejando o bem do seu Senhor. Ela não paga mal com mal. Ela cumpre o ensinamento que o Senhor Jesus, Ele nos transmite, que é dar a outra face. Porque às vezes nós associamos isso no sentido literal da coisa. Se alguém me bater em uma face, eu vou dar a outra, literalmente falando. Mas às vezes, meus irmãos, dar a outra face, às vezes é quando alguém nos faz o mal, ao invés de nós retribuirmos o mal que aquela pessoa nos fez, é pagar aquele mal que ela nos fez com o bem. É o que essa menina fez. É o que essa menina nos ensina, a não guardar mágoa, a não guardar ressentimento. Outra coisa que essa menina me ensina, ela não perdeu a sua identidade. Isso é muito importante, meus irmãos. Não perdermos a nossa identidade. Eu preciso ser cristão dentro da igreja. Eu preciso ser cristão dentro da minha casa. Eu preciso ser cristão aonde eu trabalho. Eu preciso manter a minha identidade intacta. Essa menina, ela estava em uma terra diferente, uma cultura diferente, no meio de povos diferentes, aonde se adorava deuses diferentes do que ela adorava, mas ela manteve a sua identidade. Nós precisamos manter a nossa identidade. A minha rede social, ela precisa ser tão crente como eu preciso ser. Não tem como eu falar uma coisa, eu parecer uma coisa, e nas minhas redes sociais ser completamente diferente daquilo que eu prego, daquilo que eu falo. Eu preciso manter a minha identidade com o Senhor. Precisamos manter a nossa identidade com o Senhor. As três coisas que essa menina me ensina. Eu vou pular aqui alguns tópicos, porque a hora já se foi. Não vou ter tempo de falar todos os tópicos com a qual tínhamos preparado para falar, mas pode ficar tranquilo que 9h nós vamos estar encerrando. Mas eu quero me adiantar, não posso deixar de falar sobre o que aconteceu na vida de Naamã. Naamã, ele vai até Samaria, ele chega em Samaria. Eu vou aqui para o final já para a gente concluirmos. Naamã, ele chega em Samaria, ele se coloca, ele vai à casa do profeta Eliseu, só que algo interessante acontece, Eliseu ele não sai ao encontro de Naamã. Ele manda um mensageiro. E Eliseu, ele não manda esse mensageiro com nenhuma porção, com nenhum óleo para passar sobre a pele de Naamã. Esse mensageiro, ele vem trazendo uma mensagem do profeta. E a mensagem era a seguinte: mergulha-te 7 vezes no Rio Jordão e ficarás purificado. Mergulha-te 7 vezes no Jordão e ficarás purificado. E essa mensagem, ela trouxe uma certa indignação a Naamã. Naamã era um homem que, como general, como comandante, ele estava muito acostumado a dar ordem. Naamã estava muito acostumado a mandar. Mas ele tem que aprender uma lição em sua vida. Você sabe algo pior do que a lepra que havia na vida de Naamã? E que enquanto isso não fosse tratado, Naamã não poderia ser restaurado de sua lepra. Você sabe o que é pior do que a lepra que estava na vida de Naamã? Era a soberba, era o orgulho. Naamã, ele achou difícil ter que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele chega a dizer que em Damasco,
que era a capital da Síria, tinha rios com águas muito melhores, muito mais limpas do que toda a água de Israel. Olha a soberba do coração desse homem. Só que Naamã ele precisava aprender uma lição. As coisas, ela não vai acontecer na nossa vida da forma e da maneira como nós queremos. Não é nós que determinamos a maneira que Deus vai agir. Não é nós que vamos determinar a forma como Deus vai fazer. Nós precisamos nos submetermos ao senhorio do Senhor. Nós precisamos aprendermos a nos submetermos à vontade do Senhor. Naamã precisava aprender a ser obediente. Enquanto isso, enquanto ele não aprendesse esses valores e esses princípios, ele não alcançaria a sua cura. Ele não alcançaria a restauração de sua lepra. E Naamã ele já estava perto de desistir. Nós vamos ver que Naamã já estava até voltando. Mas o texto ele nos mostra algo muito interessante. Naamã estava acompanhado de pessoas. E aquelas pessoas que acompanhavam Naamã, disse a Naamã, caso o profeta te pediu algo impossível de se fazer, ele só pediu para você mergulhar 7 vezes no Jordão. Você já está aqui, por que você não faz isso? Parafraseando, tá, meus irmãos? Não foi com essas palavras, mas para ganharmos tempo, parafraseando o que os homens disseram. Então Naamã ele ouve, ele dá ouvido àqueles homens, ele mergulha 7 vezes no Jordão. E ele é restaurado de sua lepra. Meus irmãos, nós já dizemos nessa noite, a lepra, o pecado, traz consequência. E a pior consequência do pecado é o isolamento, é o afastamento do Senhor. Mas eu quero dizer para você nessa noite, para concluir essa mensagem, que não é o plano de Deus, não é o propósito de Deus que nos afastemos, que nos isolemos, que nos distanciamos da presença dEle. Sabe por quê? Porque embora o homem ele tenha errado, embora o homem ele tenha desobedecido ao Senhor, embora o homem ele tenha saído do propósito que Deus determinou para a vida dele, Deus, ele já tinha um plano arquitetado para que nós pudéssemos voltar à comunhão, para que o pecado ele não tivesse mais o poder de nos afastar do Senhor. E quando nós abrimos a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 1, e o versículo 18, nós vamos ver o texto nos dizendo o seguinte: vinde então e ergui-me, e diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, e eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Naamã, quando ele obedece, Naamã, quando ele entende que as coisas vão funcionar da maneira de Deus e não da maneira dele, ele desce 7 vezes no Rio Jordão. O seu orgulho é tratado, a sua soberba ela é tratada, e quando ele dá os 7 mergulhos, a palavra de Deus vai nos mostrar que a sua carne ela está como a carne de um menino, já não tinha mais lepra. Meus irmãos, eu quero dizer para você nessa noite também, que o sangue do Senhor Jesus, o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, nos proporciona, nos dá liberdade para estarmos na presença de Deus. Você só está sentado nesse banco nessa noite. Você só está ouvindo essa mensagem nessa noite, porque um dia o Senhor, ele se submeteu à forma humana, e na forma humana ele se humilha e morre da forma mais humilhante da época, que era a morte de cruz, que a palavra diz, maldito aquele que sobe no madeiro. E no madeiro ele paga
a dívida que era minha e que era sua. E o sangue dele nos torna branco como a neve. O pecado não influencia mais a nossa vida. Erramos. Às vezes nós pecamos, erramos o alvo, sim, mas o pecado não tem mais senhorio sobre a nossa vida, porque a nossa vida, ela foi lavada e remida no sangue do Cordeiro. Amém? Que o Senhor te abençoe nessa noite.